Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, um bom domingo para você, meu amigo, minha amiga, que está aqui sintonizado mais um dia na nossa Rádio Boas Novas. Seja muito mais do que bem-vindo. Eu espero que você tenha tido uma ótima semana, que se você não teve, não se preocupe, a sua semana que vai entrar agora vai ser maravilhosa, vai ser gloriosa, vai ser esplendorosa em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para a palavra sem mais delongas. Pois bem, vamos para a palavra de Deus. Vamos começar agora uma leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos de números 38 e 39. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Meu amigo e minha amiga, fazendo minhas as palavras do grande missionário Billy Graham, não existe nada que você possa fazer para salvar a sua alma imortal. Você pode ter uma vida ótima, uma vida boa, maravilhosa, ser um exemplo de pessoa na vida pessoal e na profissional. Pode passar todos os seus dias indo numa igreja, mas se você não aceitar o Senhor Jesus no seu coração, você não irá para o céu quando chegar o grande dia. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas acabam achando que o simples fato de ir para a igreja ou de viver uma vida espiritualizada é o suficiente para que assim você possa ter uma vida plena com Deus, enquanto não é assim. Deus não quer que você tenha uma vida superficial com Ele, Ele não quer que você viva de maneira superficial os mistérios e as bênçãos que Ele tem para você. Ele não quer isso. O que ele quer? Ele quer um envolvimento profundo com você. Ele é o seu Pai, Ele é o seu Redentor, Ele é o seu Salvador. O Espírito Santo anseia por ouvir o que você tem a dizer para o Pai. Jesus Cristo sacrificou-se na cruz por amor a você, e o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Criador, está mais do que disposto a ter uma boa convivência com você, meu amigo e minha amiga. Mas irmão Carlos, eu já frequento a igreja, eu estou ouvindo você, mas eu frequento já a igreja há muitos anos, sou batizado, eu tenho meu ministério, eu faço coisas na igreja, eu oro, eu jejuo, eu louvo. Meus parabéns, você já está no caminho certo. Mas ainda assim existem motivos pelos quais nós temos que continuar buscando uma excelência no nosso envolvimento com Deus. Por que eu digo excelência? Excelência é aquilo que é simplesmente excelente, como já diz a própria palavra. Você não quer simplesmente ter uma boa convivência, você não quer ter uma convivência regular, você não quer ter uma convivência mais ou menos, você quer ter uma convivência excelente. Do mesmo jeito que você teria uma excelente convivência com o seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos, com o seu parente mais próximo, com o seu cônjuge, com as pessoas ao seu redor. Você quer ter uma convivência excelente com elas. Por que você não vai buscar ter uma convivência excelente para com Deus? Ele busca isso em você, ele anseia isso. Então por que você não irá buscá-lo também? Veja bem, Deus é um Deus educado. O nosso Deus é extremamente educado. Ele é um gentleman, digamos assim. Porque ele tem todas essas coisas maravilhosas para você. Tem todas essas bênçãos. Tem todos esses tesouros. Todas essas coisas magníficas à sua disposição. E ainda assim, ele não invade nem a minha e nem a sua vida. Ele nos dá o direito de escolha. Que escolha é essa, irmão Carlos? A escolha de servi-lo ou não. Você prestou bem atenção nisso?
Em nenhum momento Deus coagiu você a buscá-lo. Muito pelo contrário, ele nos atraiu com amor, com delícias e com as suas melhores intenções para conosco. Ele quer nos salvar, mas em nenhum momento ele nos coagiu. E ainda assim, nós nos recusamos, às vezes, a nos render diante de um Deus de amor assim. Quer ver? Vamos ler de novo aqui na palavra, para você entender onde eu quero chegar. Porque a promessa, de novo, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, versículo de número 39. Porque a promessa, ou seja, a promessa de salvação, vos diz respeito a vós. Isso é Paulo falando para as pessoas. E a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Como muitos de vocês já sabem, Jesus veio para os judeus, mas os judeus o recusando, então ele disse que todo aquele que vier, ele não vai lançar fora. Ele veio para os dele não o quiseram, então todo aquele que vier a ele, ele não irá recusar. Ou seja, a promessa de salvação, que primeiro foi dada somente para os judeus, foi estendida a todos nós que somos gentios. Gentios com O e não L, não no fato de gentileza, mas no fato de ser aquele que não é judeu. Somos gentios. Então recebemos essa promessa, mesmo não sendo merecedores, mesmo não fazendo parte da promessa original. Então, quando eu digo que Deus nos atraiu com amor, ele nos atraiu dessa maneira. Eu amo tanto os meus filhos. Isso é praticamente Deus falando isso. Eu amo tanto os meus filhos que eu vou fazer todo o possível para salvar o máximo deles. Se aqueles para quem eu mandei Jesus não o quiseram, então agora eu vou salvar todo mundo, para que todos tenham essa escolha. Então, quando eu disse no começo que não há nada que eu ou você possamos fazer para salvar a nossa alma imortal, para garantir a nossa salvação, para garantir uma eternidade com Cristo, eu digo agora que só tem uma coisa que nós possamos fazer, que é aceitar Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossas vidas e no nosso coração, para que assim nós possamos viver uma vida plena de salvação, uma vida plena cristã, uma vida na qual nós sabemos que mesmo que sejamos falhos, mesmo que nós tenhamos os nossos defeitos, nós poderemos ser perdoados se assim nós desejarmos, se assim nós buscarmos a Deus, se assim nós nos virarmos diante de Deus e dissermos: Pai, eu errei, eu pequei, me perdoa, Deus querido e santo. Porque é isso que Deus quer conosco. Ele quer que tenhamos essa intimidade. Ele quer que nós tenhamos a mesma intimidade que ele tinha com Adão, por exemplo, de andar lado a lado, perguntando como foi o seu dia. Como está sendo a sua oração ultimamente? Você usa mais o eu? Ou usa mais o você? Usa mais o nós? Por que eu digo isso? Porque um mau costume que todos nós desenvolvemos ao longo dos anos da igreja é acreditar que Deus é autoajuda. Deus é uma chavezinha de liga e desliga que fica no canto do nosso quarto, que a gente liga quando precisa de alguma coisa. Quando não é. Quando isso é aquilo que está mais ao contrário do que Deus é de verdade. Deus está conosco o tempo todo, não somente quando a gente precisa ou não precisa dele. E ele ainda assim, mesmo conhecendo cada segundo dos nossos dias, ele anseia por ouvir de nós mesmos. Quer um exemplo? Pensa quando você era mais novo, você vivia com seu pai, com a sua mãe, ou então com alguém da família. Alguns viveram com avós. Eu, por exemplo, vivi com a minha avó porque a minha mãe trabalhava. E mesmo essa pessoa sabendo de todas as coisas que você faz no dia, quando você chega em casa, o que é a primeira coisa que essa pessoa pergunta? E aí, como é que foi? Entende onde eu quero chegar? Vamos voltar lá no começo, como eu já falei sobre Deus e Adão. Deus sabia de tudo aquilo que Adão estava fazendo no Jardim do Éden. Ainda assim ele chegava e perguntava: então, Adão, o que você fez hoje de legal?
E é o que eu falo pra todo mundo. Eu imagino Adão apontando pros bichos e falando: então, o senhor tá vendo aquele trocinho verde ali, sentado em cima da folha? Eu chamei ele de sapo. E Deus achando aquilo maravilhoso. É isso que eu tô tentando dizer. Nós temos que criar uma cultura de intimidade com Deus, não somente para que nós possamos pedir, porque Deus não é um catálogo, Deus não é um consórcio, não se barganha com Deus em hipótese nenhuma, mas para que assim nós possamos ter essa intimidade com Deus e para que assim nós possamos ensinar os outros também a ter intimidade com Deus, porque é isso que Deus quer com a humanidade. Ele não quer que ninguém se perca, ele não quer que ninguém vá para a danação, ele não quer que ninguém seja condenado, mesmo ele sendo o justo juiz. Mas o que ele mais quer é que tenhamos uma cultura de intimidade para com Deus, intimidade no nosso dia a dia, nas nossas decisões, intimidade de acordar e dizer obrigado, meu Deus, porque o Senhor me acordou, e de ir deitar e a nossa última palavra dizer obrigado, meu Deus, pela cama quente que o Senhor me deu. Temos que cultivar, temos que lutar para salvaguardar essa intimidade com Deus. Entenda uma coisa, isso não é uma exortação que vem de fora, porque vem de cima para baixo. Então eu sou o primeiro a apanhar, porque eu tive que ler isso daqui e eu tive que ouvir tudo isso que eu estou falando para vocês. Entende onde eu quero chegar? Então lembre-se disso hoje, que essa seja a primeira palavra do domingo, porque as palavras do domingo eu vou tentar fazer assim, como introdução mais resumida, para a gente ter mais tempo de palavra. Porque eu não criei a rádio para ser algo visual, é para ser algo de ouvir, vamos dizer assim. Para ser algo para você ouvir enquanto você está fazendo alguma coisa. Mais para frente eu vou liberar os links do MP3 para você que não tem como assistir isso daqui. Porque o YouTube é meio esquisito de você ouvir um podcast, porque você tem que manter a tela dele ligada o tempo inteiro, a tela do seu celular. Ou então se você tem uma TV Smart ou então uma Smart Box, você consegue ligar na sua televisão e ir fazendo outras coisas. Mas para os celulares ele é um pouco esquisito. Então eu vou liberar os links mais para frente, porque a fé vem pelo ouvir, não vem pelo mostrar. Mostrar sim ajuda, mas vem pelo ouvir. Então vou ajudar todo mundo a ouvir a palavra de Deus. Mas para encerrar, nós temos que acreditar que o único que pode nos salvar é Jesus Cristo, porque ainda existem pessoas na igreja que não acreditam nisso, que preferem imaginar que outras maneiras podem ser usadas, que podem usar outros métodos, outros artifícios, enquanto isso não podia estar mais longe da verdade, meu amigo. Sai de cima do muro, só quem salva é Jesus Cristo. Você que não vai numa igreja, você que não está buscando a Deus, você que está aí fora, você que já teve uma intimidade com Deus, ouve o meu pedido, volte o quanto antes, o tempo está se esgotando. Deus não quer ver ninguém perdido, Deus não quer mandar ninguém para o charco de lodo, Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Quem quer mandar é o Satanás, é o inimigo das nossas almas. Ele que está na sua cabeça agora, dizendo que você não tem mais jeito, que você não precisa mais de Deus, que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, enquanto Deus está gritando a plenos pulmões que isso é mentira. Deixe de ouvir as mentiras do inimigo e busque a Deus o quanto antes. Não há nada, nem ninguém no mundo que pode salvar a sua alma imortal, a não ser Jesus Cristo. Se você concorda com essa palavra, eu vou te pedir para compartilhar esse vídeo, compartilhe esse link. Vai sair um pouco mais atrasado hoje, mas vai sair. E eu te imploro, Jesus está voltando, volte para Ele o quanto antes. Se você já voltou, não saia. A igreja é a arca. Na arca podia estar horrível, mas do lado de fora tinha o dilúvio. E Noé sabia que a arca era o lugar mais seguro possível. O dilúvio vai vir. Esteja dentro da arca. Compartilhe esse vídeo,
Deixa aí embaixo o seu like, inscreva-se no canal e aperta o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que vão sair todos os dias, 9 horas da manhã, regularmente, para você tomar o seu café ouvindo uma boa palavra. Que o amor do grande Deus Pai, a graça notável, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, desde agora e para todo sempre. Amém.